Queridos amados, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegamos na aula de número 8, onde vamos estudar a teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação. Hoje estamos estudando a continuação da aula que vai tratar sobre o debate entre Zofar e Jó. Então, é uma maneira que o diabo achou para tentar acusar Jó, para poder acusar diante de Deus que Jó não era crente. Então, esse amigo, entre aspas, já usado pelo inimigo, vai dizer que Jó é um tagarela e também vai dizer que o patriarca não está entendendo as coisas. E Zofar, está dizendo que Deus está muito tolerante com Jó. Jó era para estar sofrendo muito mais. Então ele acha que o Jó merece muito mais castigo do que o que ele está recebendo agora. É muito difícil, né, este amigo, Zofar. Então veja, é o terceiro amigo do patriarca que ele vai atacar Jó diante da sabedoria divina, acusando Jó. Então veja que a gente está estudando Zofar, dentro da sua teologia, acusando Jó de iniquidade, de ser ímpio. E veja que uma das maneiras de ataque é levar Jó contra Deus. Uma coisa que ele não atribuiu a Deus falta alguma. Então, Zofar, ele tenta levar Jó a pecar contra a sabedoria de Deus. Então, veja, mais uma acusação, dizer que Jó era arrogante, muito arrogante, e assim levaria Jó a blasfemar contra Deus. Tudo isto nós vamos ver dentro da teologia de Zofar, ok? Que este Zofar, Jó, ele não aceitará jamais essa teologia, certo? Que eles veem acerca do sofrimento e vai aborrecer Jó cada vez mais. Deus também está muito mais aborrecido com esses amigos. E essas acusações vão aumentando a cada amigo que aparece. Lá na frente a gente vai ver o tal de Eliú, dentro da lição 11. Então, mais uma vez, Jó será acusado por um quarto, o Eliú, chamado Eliú. Então, se os três amigos foram difíceis, você não sabe quem é Eliú. Eliú não só vai acusar Jó, mas também outros três amigos serão acusados por Eliú. Veja os níveis diferentes. A mulher é um nível, ok? Os que ficaram para trás, nós estamos em Zofar, o terceiro amigo. Então esses três amigos também é um segundo nível. Mulher, primeiro nível, os três amigos, segundo nível. E o Eliú já é um nível muito mais superior a todos esses outros amigos. Eliú tem característica de Satanás e iremos estudar na lição de número 11. Então os amigos de Jó eram um tipo de obreiros instáveis, porque estava dentro do Antigo Testamento, que hoje a gente percebe que a maioria deles diz o seguinte: hoje, eu lhe amo, mas amanhã está se irando contra nós, está nos odiando. Muitos estão conosco, pode contar comigo, mas amanhã eu não te conheço. Estes são os amigos de Jó. Então veja hoje a nossa aula, bastante proveitosa, que iremos estudar dentro do contexto que já estamos estudando, essa parte a respeito da lição 8, ok? Então, começando a aula, o capítulo 4, nós abordamos, dentro do capítulo 4, o início da possessão demoníaca na vida de Elifaz, ok? E por isso a história de Jó continua com o diabo perto de Jó, através dos seus amigos. E naquele momento, a gente vê
que Jó estava no muturo, e em vez dos amigos vir consolar, porque uma coisa é consolar, outra coisa é ter pena, porque a pena é do homem. Quando a pessoa tem pena, eu tive pena, mas não fez nada. O consolo age, o consolo chega perto, demonstra ajuda. Glória a Deus. Então, estes amigos, ao invés de consolar, eles incitaram Jó a pecar contra Deus. Então, veja que Jó, naquele muturo, se coçando, tendo exatamente dentro de si os seus filhos, porque ele tinha saudade, porque havia morrido todos eles. Então, dentro daquele monte de lixo, e a mulher atrás dele, dizendo: amaldiçoa esse Deus, ainda retém esta sinceridade. Então, precisamos nós entender que a nossa sinceridade, ela não pode ir junto com os bens que possuímos. Se os bens vão embora, ainda tem que reter a sinceridade. Este é um dos tópicos que nós devemos manter na nossa vida, na nossa sala de aula. Então, precisamos entender que a nossa sinceridade não pode acabar. Os bens, tudo que a gente possui, sim, mas a sinceridade não. A casa pode ser tirada, ok? Mas a sinceridade não. Os bens podem ir junto, mas a sinceridade não. Então a sinceridade não pode ir junto com as perdas. Mas veja, a mulher diz: amaldiçoa a Deus e morre. Impossível. Jó, que praticava as ofertas, dízimos, primícias, quem é dizimista nunca vai amaldiçoar a Deus. Veja a alegria de um crente dizimista. Ele não amaldiçoa, ele, ao contrário, abençoa. Glória a Deus. Então, Jó está dizendo aqui que Deus é o dono de tudo. Deus é o dono da árvore do conhecimento do bem e do mal. Além de tudo, ele é o dono da árvore da vida. Mas ele deu a árvore da vida para o homem, mas não deu a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, Jó sabia que estava passando por aquele momento porque não receberíamos também o mal de Deus? Depois do pecado, o homem que pecou, Adão, todos os homens que vêm posteriormente têm que passar a experimentar o seu dia mau. E Jó sabia disso. Recebemos o bem de Deus e também não o mal, porque o homem tocou na árvore que só pertence a Deus. Então, quando o homem toca no que pertence a Deus, ele vai experimentar do mal. Então, Deus dá tudo isso aqui ao homem, tudo. Só que essa parte aqui, Deus junta com tudo que está nas tuas mãos, ó, tudo nas suas mãos. Aí Deus coloca um pedacinho aqui, ó, que é de Deus. A gente mexe nisso aqui, que é nosso. Quando a gente mexe no que é de Deus, aí Deus nos castiga. Porque mexemos no que é de Deus. Não foi a árvore do conhecimento do bem e do mal que eles comeram e pecaram? Tudo isto, meus irmãos, vive conosco. Tem alguma coisa de Deus na nossa vida que a gente não pode tocar. Então, esta é a nossa árvore do bem e do mal. Jó estava dizendo à sua mulher: você não sabe que a árvore do bem é também a do mal? E só a Deus pertence? Lembra de Jesus quando ele disse: eu cearei com eles e eles ceará comigo? Então come a árvore da vida e fique satisfeito. Mas depois, glória a Deus, você pode experimentar a árvore minha, eu vou cear com você. Agora antes não. Antes não pode. Só quando eu autorizar. Amém? Então, quando Jó vence a mulher pelo poder da palavra, é nesse momento que ele está descendo do muturo, que vem os seus 3 amigos. Aí veja a Bíblia, que o Zofar, ele vem lá do seu lugarzinho, chamado Namatita. Este é o lugarzinho, ele era conhecido como Namatita. E certamente vieram junto com os outros 2, Bildade e Elifaz, todos dos seus lugares. Diz a Bíblia que eles vieram condoer-se dele e consolá-lo. Os amigos de Jó vieram de muito longe, cada um de seu lugar. A Bíblia faz questão de dizer Zofar, o Naamatita, Elifaz, o Temanita.
Bildade, o suíta. Então eles concordaram, vamos lá pessoal, vamos lá, vamos até a casa de Jó. E vieram condoer-se, porque a notícia correu longe e foi até eles. Então eles vieram. Deus abomina quem tem pena. Nós temos que ter um consolo do Espírito de Deus, que é onde nós podemos ajudar alguém. Porque pena, a pessoa vai lá, vê a situação, tem pena, mas não faz nada. A pena é do homem, o consolo é do Espírito de Deus. Você tem que ter o consolo. Aleluia. Então, veja, quando eles vêm para ficar perto de Jó, eles ficam com pena. Aí eles começam a falar loucura. Ah, se eles tivessem o poder que só o Espírito de Deus tem para consolar, assim eles ajudariam Jó. Então, veja, 3 conselheiros. Veja os aspectos da vida daqueles conselheiros depois que esses amigos tiveram experiência com o diabo que estava lá. Desequilíbrio e instabilidade nos seus conselhos. Veja que a instabilidade que eles tiveram no conselho foi a mesma que Pedro teve quando falou com Jesus. Veja que uma hora Pedro dizia, tu és o Filho de Deus. Outra hora o Pedro dizia, você não vai morrer na cruz. Aí quando ele disse, tu és o Filho de Deus, Jesus disse, foi meu Pai quem revelou. Quando Pedro disse, você não vai morrer na cruz, aí Jesus disse, é o diabo quem está falando. Instabilidade, muito forte essa palavra. Porque os crentes no Antigo Testamento, o Espírito de Deus estava sobre eles, não estava neles. Mas Jesus garantiu, eu vou dar, vou pedir ao Pai, rogarei, e eu vos enviarei o Espírito Santo para que fique convosco para sempre. Ok? Então no Antigo Testamento, veja que o Espírito de Deus estava na vida da pessoa sobre, vinha por medida, era instável. E assim a gente vê que hoje na graça, o Espírito de Deus é sem medida. Ele vem por plenitude, ele enche todos que estavam assentados. Então veja que é mais difícil. Por que é mais difícil? Porque são 2 coisas distintas. No Antigo Testamento e no Novo Testamento. No Antigo, desequilíbrio e instabilidade. Já no tempo da graça, a gente tem exatamente o quê? Ou nós falamos, ou é o Espírito de Deus que nos usa na palavra para falar. Não pode haver instabilidade. Glória a Deus. Esta que é a realidade. Amém? Então veja, os amigos que vieram condoer-se, eles se precipitaram nos seus conselhos, na sua própria astúcia. Então veja, existe um triângulo aqui. Jó, os amigos e o Espírito Santo, ok? Temos um triângulo, o Jó, né? O Espírito de Deus e os amigos. Veja que o Espírito de Deus vai trabalhar, batalhar, para que a Bíblia seja preservada. Então o Espírito Santo tem um controle da situação e a preocupação do Espírito de Deus é a Bíblia, a palavra de Deus. E já os amigos sem controle, porque eles associaram-se com Satanás, e Jó não sabia disto. Então o Espírito de Deus tem o controle da situação. Tem o controle da situação. Então, vamos para Jó 42, versículo 7. Veja. E sucedeu, pois, que, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o tenamita, a minha ira se acendeu contra ti e contra, veja a palavra, os teus 2 amigos. Não era só contra Elifaz, mas também contra Bildade e contra Zofar. Então está escrito, e também contra os teus 2 amigos. É você e os seus 2. Jó chamou de bando. Lembra? Então, por que não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó?
Então, eles não disseram que era reto, certo? Porque havia uma instabilidade dentro dos conselhos errados, teóricos, que eles levaram para Jó. Então, uma instabilidade. Então, essa instabilidade que houve na vida deles, nesse caso aqui, por causa que havia uma ocasião dos espíritos que estavam rodeando na vida deles. Mas todas as pessoas do Antigo Testamento precisavam receber a revelação do Espírito de Deus. Só que a revelação do Espírito de Deus veio do Antigo Testamento a um novo, não ficou só no Antigo. Então ela vem paulatinamente. A revelação ela é progressiva, ela vem em sombras, tipos e realidades. Glória a Deus. Então, veja, Jesus diz: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Jó sabia muito bem que Deus, ele tinha o Consolador. Glória a Deus. O Jó, ele tinha certeza de que o Espírito de Deus estava sobre ele. Quem dera que viesse que fizesse um papel de fiador, de redentor, de consolador. Naquele momento, o Espírito de Deus é quem fazia este papel, porque ainda não havia se encarnado o Verbo. Jesus só veio na plenitude dos tempos, Gálatas 4:4, quando veio nascido de mulher, debaixo da lei. Mas Jó 17, verso 3, promete agora, meu Deus, dai-me um fiador para contigo, que há de mim dê a mão. Então Jó está profetizando sobre aquele que se entregou por nós na cruz do Calvário. Este é o nosso fiador. Este morreu por nós. Irmão, é muito difícil ter um fiador, porque nós estamos falando aqui da nossa vida diária, quando as pessoas vão fazer uma compra de mercadorias, quando você é novo na cidade, quem vai ser o seu fiador? Quem vai colocar o nome e CPF para poder você fazer a compra no nome da pessoa? Quem é o teu fiador? E agora nós estamos falando de pecados. Quem vai tomar as nossas culpas, as nossas dores? Eu quero um fiador, eu preciso de um fiador. Jó pedia a Deus um fiador. Jó está profetizando sobre aquele que se entregou como fiador por nós. Então, o Espírito Santo não permanecia porque eles não tinham nascido de novo, porque o novo nascimento proporcionava a permanência nele. Então, o Jó tinha o Espírito de Deus sobre ele. Vinha por medida, por porções, Deus dava isto. Mas ainda não havia o novo nascimento, porque Jesus disse, necessário nascer de novo, porque o Espírito de Deus só é dado quando Jesus é glorificado. Porque o Espírito de Deus foi dado quando Jesus ressuscitou. Na tarde do domingo da ressurreição, ele soprou sobre os discípulos o Espírito. Recebei o Espírito Santo. Isto é o novo nascimento. Então, amados, agora veja esta parte aqui, muito profunda, que vamos estudar agora. Ainda falando sobre Jó, o nosso tema de hoje, a respeito da lição de número 8. Jó dizia, eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Glória a Deus. Então, o Redentor aqui é exatamente o fiador. Eu sei que o meu Redentor vive. Então, veja que Jó pede um fiador. Esse fiador é o Senhor Jesus Cristo. Veja que no versículo 25 de Jó 17, ele está dizendo que não tem apenas um fiador, mas tem um Redentor.
Amém? Glória a Deus. Então veja, meus irmãos, Jó, capítulo 9. Veja aí a revelação da palavra de Deus. Ele vai apelando, porque Deus, irmãos, como é que vai debater com Deus? Deus é fogo consumidor, Deus é luz. Ninguém pode chegar perto de Deus e ficar vivo. Deus disse para Moisés, ninguém pode me ver. Como é que Jó ia falar com Deus, irmãos? Por isso que Jó é o único na Bíblia, dos mais profundos da história bíblica. Ele diz, vem ficar aqui pertinho de mim. Ele apela à encarnação de Deus, aleluia. A Bíblia mostra isto, meus irmãos. Jó, capítulo 9, versículo 32. Portanto, porquanto ele não é um homem. Ah, se fosse um homem que estaria comigo aqui debatendo, eu colocaria os meus papéis, as minhas causas, e ele veria as minhas causas, as minhas razões. Então Jó está apelando à encarnação de Deus, que está no Salmo 8, que fala que Deus se fez homem, um pouco menor do que os anjos. Então veja que o Cristo, o Verbo, ele se encarnou para que fosse o advogado entre nós e Deus, o juiz. Portanto, ele não é um homem como eu, para que eu possa dizer, vamos junto comparecer em juízo? Glória a Deus. Não há um árbitro entre nós que ponha a mão sobre nós dois. Agora ele diz, tire ele de sobre mim o seu verdugo. Você sabe o que é verdugo? É o sofrimento que Jó estava passando na carne. Então tire, versículo 33 do capítulo 9 de Jó, versículo 34, tire ele de sobre mim o seu verdugo, o seu castigo corporal, o meu castigo corporal, e que o seu terror não me espante. Jó sabia que não dava para debater com Deus, mas Jó tinha uma experiência que se Deus fizesse carne, aí dava para conversar. Se ele fosse homem que nem eu, glória a Deus. Aí, veja, versículo 35 de Jó capítulo 9, versículo 35, veja. Então falaria e não lhe teria medo. Falar com Deus cara a cara, meu irmão, vai morrer. Então se torne homem que nem eu. Sente aqui, converse comigo. Eu quero ver os teus olhos, eu quero ouvir a tua voz. Fala comigo, meu Deus. Eu não posso debater com o Senhor do jeito que o Senhor está no alto sublime trono, cheio de glória. Eu vou morrer. Eu sou um verme, eu vou me derreter. Versículo 35, novamente. Então falaria e não lhe teria medo. Então falaria, porque não sou convencido em mim mesmo deste estado. Ele sabia que o estado dele era o mesmo de Adão, do pecado, e que o homem em pecado não pode agradar a Deus. É preciso um fiador. Está caindo a ficha? Se não fosse Jesus, não havia salvação. E Jó revela isto, meus irmãos, o Redentor. Se não fosse Jesus, não havia um justo sequer na terra. Só em Cristo há salvação. É preciso um fiador. Vem tornar-se homem. Aí o meu Redentor que vai viver, ele vai se levantar. Aí eu posso ter a minha vida de volta. Eu posso ter certeza da salvação. Glória a Deus. Então Jó é muito sábio, meus irmãos. Veja, capítulo 10 de Jó, versículo 4. Jó 10, versículo 4. Muito forte. Tens tu olhos de carne? O Senhor tem olhos de carne que nem o meu? Porventura, vês como vê o homem? Tu és homem de carne e de osso? São os teus dias como os dias do homem? Ou teus anos são como os tempos do homem? Então Jó, ele tem confiança
que se Deus se encarnar, não será condenado. Haverá bênção para ele, porque Romanos 8, 31 e 39 ao 39 está escrito: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E Jó sabia disto, que era preciso um fiador. Ainda que saibas que não sereis condenado, ninguém há que possa livrar-nos das minhas mãos. Versículo 10. Não me derramaste como leite. Nós vamos fazer uma segunda parte da aula. Vamos explicar o versículo 10, 11 e 13. Amém? Vamos só fechar aqui o vídeo para fazer a primeira parte e vamos entrar na segunda parte e você vai assistir também nossa segunda parte da aula extra. Ainda tem muita coisa boa. Estamos apenas começando. Amém?